Essa é a atividade 6 de língua portuguesa, a última atividade para fechar o terceiro bimestre. Os exercícios que estão aqui nessa atividade são retirados dessa apostila aqui, Aprender Sempre, que é a apostila que o Estado criou para a recuperação e o aprofundamento. As atividades que estão aqui são pensadas para ser feita em sala de aula, mas como a gente ainda não retornou, a gente vai iniciar e se houver um retorno das aulas, a gente vai continuar em sala de aula. Então, por isso que eu estou gravando esse vídeo, vai pausando e realizando a atividade para que vocês possam compreender, tá? Então vai parecer cansativo novamente, porque tem bastante conteúdo, mas se a gente estivesse na sala de aula, a gente faria todas essas atividades numa semana só, tá? Então vamos lá. Trabalhando com o gênero textual, o conto, tá? Então nós vamos identificar a estrutura do conto e identificar essas características, tá? Mas não é qualquer conto, é o conto de mistério e assombração. Então aqui é para eu saber de vocês, conhecimento prévio. Vocês sabem o que é um conto? Então vocês vão responder para mim aqui. Você já leu e ouviu várias histórias, seja na escola ou em casa, isso é fato. Agora você se lembra de ter lido ou ouvido contos? Você vai colocar aqui se sim ou não. E que tipo de contos você já ouviu falar? Também você vai colocar aqui. Já ouviu alguma história de mistério, fantasma ou assombração? Sim ou não? Se sim, coloca qual? Coloca o nome da história, né? Quem que nunca ouviu falar, de repente, da loira do banheiro, né? Gosta desse tipo de história? Você vai colocar aqui também sua opinião, se é sim ou não. Como teve contato com essas histórias? Alguém da família contou? Então você vai colocar família, irmão, ou você leu em algum livro, tá? Então você vai colocar aqui. O que precisa ter em um conto para ser chamado de conto? E é um conto de mistério e assombração? Então primeiro você responde. O que precisa ter num conto para ser chamado de conto? Você coloca. E para ser conto de mistério e assombração, tá? É o conhecimento prévio de vocês, é o que vocês sabem sobre o assunto. Não se preocupem em errar. O que você espera encontrar em uma história com o título Maria Angula? O que você acha que essa história vai falar? Você vai colocar aqui. Então vamos lá, vamos conhecer a história da Maria Angula. Maria Angula era uma menina alegre e viva, filha de um fazendeiro de Caiambe. Era louca por uma fofoca e vivia fazendo intrigas com os amigos para jogá-los uns contra os outros. Por isso, tinha fama de leve trás, linguaruda e era chamada de moleca fofoqueira. Assim viveu Maria Angula até os 16 anos, decidida a armar confusão entre os vizinhos, sem ter tempo para aprender a cuidar da casa e a preparar pratos saborosos. Quando Maria Angula se casou, começaram os seus problemas. No primeiro dia, o marido pediu-lhe que fizesse uma sopa de pão com miúdos, mas ela não tinha a menor ideia de como prepará-la. Queimando as mãos com uma mecha embebida em gordura, acendeu o carvão e levou ao fogo um caldeirão com água, sal e coloral. Mas não conseguiu sair disso, não fazia ideia de como continuar. Maria lembrou-se então de que na casa vizinha morava Dona Mercedes, cozinheira de mão cheia, e sem pensar duas vezes correu até lá. Minha cara vizinha, por acaso a senhora sabe fazer sopa de pão com miúdos? Claro, Dona Maria, é assim. Primeiro coloca-se o pão de molho em uma xícara de leite, depois despeja-se este pão no caldo e antes que ferva, acrescentam-se os miúdos. Só isso? Só, vizinha. Ah, disse Maria Angula, mas isso eu já sabia. E vou para a sua cozinha a fim de não esquecer a receita. No dia seguinte, como o marido lhe pediu que lhe fizesse um ensopado de batatas com toicinho, a história se repetiu. Dona Mercedes, a senhora sabe como se faz um ensopado de batatas com toicinho? E como da outra vez, tão logo a sua boa amiga lhe deu todas as explicações. Maria Angula exclamou: Ah, é só? Mas isso eu já sabia. E correu imediatamente para casa a fim de prepará-lo. Então a gente parou aqui por enquanto na história, né? Então agora, após a leitura, nós vamos voltar e registrar as nossas impressões aí sobre o conto. Então, registre as impressões que você teve sobre o conto após a leitura. A sua ideia inicial se confirmou? Quando eu perguntei aqui para vocês o que vocês esperariam encontrar numa história que tinha o título de Maria Angula, vocês colocaram alguma coisa.
Era o que vocês já estavam pensando ou foi uma coisa totalmente diferente? Então você vai dizer, se era uma coisa totalmente diferente, a sua ideia não se confirmou. Você vai colocar, não, eu pensei uma coisa e aconteceu outra na história, né? Eu pensei que a história ia falar de uma coisa e falou de outra. É isso que vocês vão colocar aqui. Agora a gente vai anotar as informações sobre o conto. Que fato motivou a história? Que fato que inicia aqui a história? Né? Geralmente sempre é um problema, uma situação ali que motiva o início da história. Né? Então vocês vão ver lá o que faz a história iniciar. Quem são as personagens? Onde, ou seja, em que lugar acontecem os fatos? É na casa de alguém? Aí você vai colocar aqui. Quando que acontecem esses fatos? Quando? Lá dá para saber mais ou menos por causa da idade da Maria Angula. Aí você coloca. Como você imagina o final dessa história? Será que Maria Angula seguiu a receita de Dona Mercedes? Sim ou não? Exponha suas ideias para os colegas. A seguir, fique atento à leitura que o professor fará para que você saiba o fim da história. Se você tiver contato com algum colega através do WhatsApp e você quiser comentar, você pode. Senão, você vai colocar aqui para mim. Você vai colocar aqui como que é essa história e agora nós vamos ler o texto até o final para que vocês conheçam. Temos aqui nessa página da internet, tá? O problema só aqui é que nós vamos ter um pouquinho de dificuldade por conta de algumas letras que estão, de algumas palavras, na verdade, que estão acentuadas e o caractere aí não reconheceu. Como isso acontecia todas as manhãs, Dona Mercedes acabou se enfezando. Maria Angula vinha sempre com a mesma história. Ah, assim que se faz o arroz com carneiro? Mas isso eu já sabia. Ah, assim que se prepara a dobradinha? Mas isso eu já sabia. Por isso, a mulher decidiu dar-lhe uma lição e no dia seguinte. Dona Mercedinha, o que deseja, Dona Maria? Nada, querida. Só que o meu marido quer comer no jantar caldo de tripas e bucho. E eu, mas isso? Ah, fácil demais, disse Dona Mercedes. E antes que Maria Angula interrompesse, continuou. Veja, vá ao cemitério levando um facão bem afiado, depois espere chegar o último defunto do dia. E sem que ninguém a veja, retire as tripas e o estômago dele. Ao chegar em casa, lave-os muito bem e cozinhe-os com água, sal e cebolas. Depois que ferver uns 10 minutos, acrescente alguns grãos de amendoim e está pronto. Ah, o prato mais saboroso que existe. Ah, disse como Maria Angula. Ah, só? Mas isso eu já sabia. E num piscar de olhos estava ela no cemitério, esperando pela chegada do defunto mais fresquinho. Quando já não havia mais ninguém por perto, dirigiu-se em silêncio à tumba escolhida. Tirou a terra que cobriu o caixão, levantou a tampa e ali estava o pavoroso semblante do defunto. Teve ímpetos de fugir, mas o próprio medo a deteve ali. Tremendo dos pés à cabeça, pegou o facão e cravou uma, duas, três vezes na barriga do finado e, com desespero, arrancou-lhe as tripas e o estômago. Então voltou correndo para casa. Logo que conseguiu recuperar a calma, preparou a janta macabra que, sem saber, o marido comeu, lambendo os beiços. Nessa mesma noite, enquanto Maria Angula e o marido dormiam, escutaram-se uns gemidos nas redondezas. Ela acordou sobressaltada. O vento zumbia misteriosamente nas janelas, sacudindo-as, e de fora vinham uns ruídos muito estranhos de meter medo a qualquer um. De súbito, Maria Angula começou a ouvir um rangido nas escadas. Eram os passos de alguém que subia em direção ao seu quarto, com um andar dificultoso e retumbante, que se deteve diante da porta. Fez-se um minuto eterno de silêncio e logo depois Maria Angula viu o resplendor fosforescente de um fantasma. Um grito surdo e prolongado paralisou-a. Maria Angula, devolva minhas tripas e o meu estômago, que você roubou da Santa Sepultura. Maria Angula sentou-se na cama, horrorizada, e com os olhos esbugalhados de tanto medo, viu a porta se abrir, empurrada lentamente por essa figura luminosa e descarnada. A mulher perdeu a fala. Ali, diante dela, estava o defunto, que avançava mostrando-lhe o seu semblante rígido e o seu ventre esvaziado. Maria Angula, devolva as minhas tripas e o meu estômago que você roubou da minha santa sepultura. Aterrorizada,
Escondeu-se debaixo das cobertas para não vê-lo, mas imediatamente sentiu umas mãos frias e ossudas puxarem-nas pelas pernas e arrastarem-na, gritando: Maria Angula, devolva as minhas tripas e o meu estômago que você roubou da minha santa sepultura. Quando Manuel acordou, não encontrou mais a esposa e, muito embora tenha procurado por ela em toda parte, jamais soube do seu paradeiro. Então, esse é o fim, o desfecho da história da Maria Angula. Tinha essa imagem ali, eu aproveitei para colocar aqui, tá? Então, vocês podem revisitar o texto quantas vezes vocês quiserem. Então, continuando aqui a atividade. Agora que você já conhece, né, o fim da história, você pode também comparar com aquilo que você imaginou como que essa história terminaria. Então, leia os trechos a seguir, 1 e 2, observando como as falas das personagens são identificadas. Então, como que está a fala da personagem no trecho 1 e como que está a fala da personagem no trecho 2, ainda é o texto da Maria Angula. Então, olha aqui, vamos ver. Maria lembrou-se, então, de que na casa vizinha morava a Dona Mercedes, cozinheira de mão cheia, e sem pensar duas vezes correu até lá. Aí agora já vem a fala de alguém, né? Vocês perceberam que até na hora de eu ler eu mudei um pouquinho a minha entonação na voz, né? Minha cara vizinha, por acaso a senhora sabe fazer sopa de pão com miúdos? Olha como que tá aparecendo a fala aqui da Maria Angula. E aí a vizinha responde, a Dona Mercedes. Claro, Dona Maria, assim, primeiro coloca-se o pão de molho em uma xícara de leite, depois despeja-se este pão no caldo e antes que ferva acrescenta-se os miúdos. Agora o trecho 2. Maria se lembrou então de que na casa vizinha morava a Dona Mercedes, cozinheira de mão cheia, e sem pensar duas vezes correu até lá. Perguntou se, por um acaso, ela sabia fazer sopa de pão com miúdos. Olha que interessante como é que tá a fala dela. Perguntou se, por acaso, ela sabia fazer sopa de pão com miúdos. E aqui tá assim, ó. Minha cara, por acaso a senhora sabe fazer sopa de pão com miúdos? Olha a diferença. Aqui parece que a gente está ouvindo a personagem falar e aqui quem está falando o que a Maria Angula falou é o narrador, tá? Então, se a gente continuasse lendo, a gente ia perceber isso mais vezes. Durante as leituras dos dois trechos, você encontrou semelhanças, diferenças ou os dois? Então, você vai colocar se você encontrou semelhanças, se você colocou diferenças ou os dois, tá? Que diferenças você notou quando compararam o trecho 1 com o trecho 2? A gente viu a diferença na fala, então é isso que você vai colocar aqui, tá? A diferença na forma como o personagem, como está colocada a fala do personagem, tá? Então essa diferença causa algum efeito na leitura? Causa, porque no primeiro momento parece que eu estou ouvindo a personagem falar, e no segundo trecho, no segundo momento, o narrador está contando e dizendo a fala da personagem ali, dizendo o que ela disse. No trecho 2, quem fornece as informações ao leitor a respeito das intenções de Maria Angula? Já acabei falando para vocês aqui sem querer, tá? Então, vocês colocam. Então, vamos lá. Reconhecendo os cenários das narrativas de mistério. Observe atentamente os aspectos da imagem a seguir. Então, uma imagem bonita, por sinal. É possível associá-la a uma cena de mistério e assombração? Sim ou não? E por quê? De repente ela, sim, porque tem tais elementos, tem isso que tem nas histórias de terror, aí você vai colocar. Após a observação da imagem, leia os trechos a seguir e marque com um X o que você julgar que pertence a um conto de mistério e assombração. Então a gente sabe que dentro de uma história de assombração tem que ter alguns elementos que vão causar medo, né? Então, de repente o personagem está no escuro, ou ele ouve vozes, ou aparece a figura de um fantasma. Então esses elementos aí permitem que a gente consiga saber se é um conto de mistério e assombração. Então você vai ler o trecho 1 e vai ver. Tem coisas aqui que indicam que é uma história de mistério e assombração? Você faz o X. Senão você não faz nada. Mas onde você vai fazer o X? Você vai fazer o X aqui embaixo pra mim, tá? Se você vai ler o trecho 1, eu acho que tem a ver com história de terror. Você marca aqui, tá? Senão você não marca nada. Eu acho que o trecho 2 e o trecho 1 tem coisas de terror. Então você marca os dois, tá? E aí você vai ter que ir analisando, tá bom? Então você vai ler os trechos e vai fazer o xizinho aqui. Para finalizar, releia os trechos assinalados e explique por que eles pertencem a um conto de mistério. Então, se você colocou de repente que é o trecho 1
E o trecho 2 você vai explicar, eu achei que é o trecho 1 porque no trecho 1 aparece tal coisa que indica que é uma história de mistério e de assombração. E o trecho 2 tem tal coisa também que indica isso. Aí você vai colocar aqui a sua resposta, tá bom? Não quer dizer que essa é a resposta certa, que é o trecho 1 e o trecho 2, tá? Você vai ler e analisar. Como o conto de mistério e assombração pertence ao grupo das narrativas, então eu tenho o narrador, tenho o personagem, tenho o espaço, né? Aqui, ó. Personagem, eu tenho um conflito, algo que precisa ser resolvido, desenvolvimento da história, presença de diálogos, lugares inusitados, cemitérios e tudo mais, tá? Então isso aqui é legal para que vocês saberem ou relembrarem. Então, continuando falando do conto de mistério, leia o trecho a seguir extraído do conto de mistério de Stanislau Ponte Preta. Aqui está o texto na íntegra, então eu vou ler aqui para vocês e a primeira pergunta é: observe no texto lido, você consegue encontrar pistas para desvendar o mistério? O que há nos pacotes? Então vai ter um pacote aqui e a gente tem que descobrir o que há no pacote. Eu vou ler a história com vocês para ajudar e aí vocês vão ter que descobrir. Tem algumas pistas aí que dá para vocês, mesmo que vocês não acertem o que há no pacote, tá? Vocês podem ter uma ideia por causa dos elementos. Então, olha lá, com a gola do paletó levantada e a aba do chapéu abaixada, caminhando pelos cantos escuros, era quase impossível a qualquer pessoa que cruzasse com ele ver o seu rosto. No local combinado, parou e fez o sinal que tinha já estipulado à guisa de senha. Parou debaixo do poste, acendeu um cigarro e soltou a fumaça em 3 baforadas compassadas. Imediatamente, um sujeito mal encarado que se encontrava no café em frente ajeitou a gravata e cuspiu de banda. Era aquele. Atravessou cautelosamente a rua, entrou no café e pediu um guaraná. O outro sorriu e se aproximou. Siga-me, foi a ordem dada com voz cava. Deu apenas um gole no guaraná e saiu. O outro entrou num beco úmido e mal iluminado. E ele, a uma distância de uns 10 a 12 passos, entrou também. Então aqui a gente vê uma cena, a gente vê um homem lá de paletó, todo misterioso, que não mostra o rosto, se comunicando com o outro do outro lado da rua, como em códigos para ninguém perceber, para que eles não sejam vistos, né? E aí eles se dirigem aqui para um beco úmido juntos. Ali parecia não haver ninguém, o silêncio era sepulcral, mas o homem que ia à frente olhou em volta, certificou-se de que não havia ninguém de tocaia e bateu numa janela. Logo uma dobradiça gemeu e a porta abriu-se discretamente. Entraram os dois e deram numa sala pequena e enfumaçada, onde no centro via-se uma mesa cheia de pequenos pacotes. Então esses dois homens entraram nesse cômodo muito misterioso. Então esses dois homens, cheios de mistérios, entram aí nesse ambiente, né? Parece que todo protegido, e encontram uma mesa e que estava cheio de pacotes, né? Então, justamente está chegando perto aqui da pergunta, o que há nos pacotes? Estou aqui nesse trechinho, tenta ver as pistas para você conseguir decifrar. Então, continuando. Por trás dela, um sujeito de barba crescida, por trás da mesa, tá? Roupas humildes e ar de agricultor pareciam ter medo do que ia fazer. Não hesitou, porém, quando o homem que entrava na frente apontou para o que entrara em seguida e disse: é este. O que estava por trás da mesa pegou um dos pacotes e entregou ao que falara. Este passou o pacote para o outro e perguntou se trouxera o dinheiro. Então, esses dois homens misteriosos vieram atrás de um pacote, né? E um deles pagou para levar esse pacote, que é que tinha nesse pacote. Nesse link aqui, vocês vão encontrar o final da história e vão saber o que é que tinha aí nos pacotes. Mas antes de vocês fazerem isso, se vocês tiverem a curiosidade, primeiro responde essa pergunta aqui para mim, tá? Escreva em seu caderno de anotações um final para essa história de modo a desvendar o mistério. E depois você pode compartilhar com seus colegas ou até comigo depois na internet. Como você acha que é o final? E depois sim você clica aqui no link e vê o final da história e vai descobrir o que é que tinha nos pacotes, tá? Então aqui seguem sugestões para que você, estudante, faça outras leituras de outros contos de mistério. Se você gostou desse da Maria Angulla e você tem interesse de conhecer mais outros contos, aqui tem alguns textos que são sugeridos para você. O Gênio do Crime, O Mistério dos 5 Estrelas, Minha Querida Assombração, Contos de Enganar a Morte, Contos de Terror e Mistério, do Edgar Allan Poe, que é bem famoso, e
Sherlock Holmes e Grandes Contos de Mistérios, tá? Então fica a dica aí para vocês pesquisarem depois, até na biblioteca da escola quando for possível ir, tá? Então continuando, vamos lá. A imagem acima combina com, você vai clicar, uma história de contos de fada, uma história de contos de aventura, uma história de receitas ou uma história de contos de mistério? Só assinalar. O texto abaixo é uma parte tirada do conto O Médico Fantasma. Leiam. Para ganhar a aposta era preciso atravessar a rua e bater a mão no portão do cemitério. O garoto que tinha topado o desafio correu, parou na frente do portão e começou a fazer careta para o amigo. Depois se encostou ao portão e tentou bater a mão nele. Foi quando percebeu que ela estava presa. Marque a alternativa correta. O trecho lido representa o final do conto, o início do conto, o conflito do conto ou o desfecho do conto. Então, para quem não sabe, o desfecho ele é aquela parte bem próxima ao final do conto, depois do clímax. Clímax é o momento de maior tensão da história, que se encontra lá no finalzinho, quando você quer saber o que vai acontecer. Então, logo depois do clímax vem esse desfecho, que é a resolução aí daquele problema, daquela situação tensa. E aí, logo após vem o final, tá? Então, o desfecho ele é um pouquinho ali antes do final. Leia o texto abaixo. Agora responda. No último parágrafo, quem está falando? Então, eu vou deixar para que vocês leiam e que vocês, porque o texto é bem curtinho. E aí, quem está falando? A personagem da história, uma voz que narra a história, é o sacristão ou é a moça que rezava? Só marcar também. Releia o trecho do exercício anterior. Então, aqui está de novo. Reescreva o trecho acima, transformando o discurso direto em discurso indireto. Para isso, observe as mudanças necessárias nas formas verbais e nos sinais de pontuação. Tá vendo que aqui a fala da personagem tá como se eu estivesse ouvindo ela falar? Vai casar é com este. Tá vendo? A gente usou o travessão, exclamação aqui. Então, como que ficaria se fosse o narrador que estivesse falando, né? Que estivesse mostrando a fala do personagem? Como tá aqui, vou voltar lá em cima, só para mostrar para vocês terem uma ideia, ó. Aqui, ó, perguntou-se se por um acaso ela sabia fazer sopa de pão com miúdos. Essa é a fala do personagem com as palavras do narrador. E aqui é a fala da personagem, como se eu estivesse ouvindo ela falar, que é o discurso direto. Minha cara vizinha, por acaso a senhora sabe fazer sopa de pão com miúdos? Olha como a pontuação é diferente, né? Então, vocês vão transformar aquele trecho, o discurso direto, que é como se eu estivesse ouvindo o personagem falar, mas agora eu vou colocar a fala do personagem com as palavras do narrador, tá? Então, vamos voltar lá. Parece difícil, mas não é, mas também não tenho medo de errar, tá bom? Leitura multissemiótica escrita de legenda. Então, aqui a gente vai observar algumas imagens e nós vamos produzir legendas a partir dessas imagens, tá? Então, o que é uma legenda? É um pequeno texto que geralmente vem embaixo de imagens, de ilustrações, e ele vem para descrever, para explicar o que a gente está vendo aqui. Então, é isso que vocês vão fazer. Vocês vão escrever para mim aqui na legenda o que vocês estão vendo aqui nessa imagem. De repente, vocês podem colocar um ser misterioso com as mãos espalmadas ao fundo e um homem indo em direção a ele. Parece que ele tá de costa pra gente aqui, então é isso que você vai colocar aí na legenda. Se você tá vendo outra coisa diferente do que eu descrevi aqui, se você quiser falar de uma forma diferente, você pode. Por isso que aqui é uma leitura multissemiótica, né? Cada uma tem uma impressão e vai descrever com mais detalhes uma coisa do que a outra. Então, você vai olhar para a imagem 2 e vai colocar o que você está vendo aqui. Você vai explicar o que tem na imagem, tá? E aí, imagem 3, imagem 4 e imagem 5. E aí, a gente encerra a nossa atividade. Não deixem de conferir, após enviar as atividades para mim, o gabarito, que é as respostas corretas da atividade, para vocês verem onde vocês estão errando e buscar melhorar.